pouquinho ali por causa do update do Paltalk, mas seguimos. Vai dar tudo certo no final. Aí, grande Reginaldo, bom dia, meu. Ô, meu, será que vocês estão aí? Porque o YouTube não faz muito sentido. Tinha 11, tinha 9, agora foi 5. A princípio era pra crescer, né? Não era pra diminuir. Então, sei lá, meu. Vou tocar-lhe a aula aqui. Ah, meu, agora apareceu um monte de comentário aqui pra mim. João sim, Juliane sim, Nicole sim, Cristiele tudo certo, Reginaldo tudo certo sim. Tá, boa. Tá, vamos dar ali então, meu. YouTube que não atualiza aqui. YouTube mangolão. Então tá, pessoal, vamos falar hoje sobre função quadrática. Lembra que na aula passada a gente falou, né, uns conceitos iniciais ali de função quadrática, a gente definiu como é que funciona a lei da função, a gente comentou que o gráfico é sempre uma parábola, e a gente também comentou ali sobre os coeficientes, né? Lembra que o coeficiente A ele falava a respeito da tua parábola, que é com cavidade virada para cima ou para baixo. Depois tinha o teu coeficiente C, que ele estava associado aonde a tua parábola vai cruzar no eixo Y. Depois a gente também falou do coeficiente B, que ele era referente à inclinação da reta tangente na tua parábola passando por aquele ponto de corte no eixo Y, né? Foi isso que a gente comentou na aula passada. Então hoje a gente tem mais alguns conceitos de função quadrática para comentar. Lembrando que sempre essa função quadrática é a nossa função de segundo grau, mas com um nome um pouquinho mais bonito. Deixa eu trocar aqui a câmera então. Aí, vamos dar ali na função quadrática. Aí, deixa eu passar o slide. Foi. Pessoal, eu queria começar então na aula de hoje, tá? Fazendo dois exercícios que eu queria ter feito na aula passada com vocês. Ele trabalha ali, ele relaciona, né, uma função quadrática com uma função constante e fala de interseção entre gráficos. E é interessante tu entender o conceito de interseção entre funções ou entre gráficos, porque isso cai direto na prova da URGS, tá? Olha essa questão de 2016. Deixa eu tirar minha câmera da frente aqui para a gente ler juntos e depois fazer. Questão de 2016. Considere as funções f e g definidas respectivamente por f de x igual a 10x menos x ao quadrado menos 9 e g de x igual a 7. Essa aqui é uma função de grau 2, essa é uma função constante, representadas no mesmo sistema de coordenadas cartesianas. O gráfico da função g intercepta o gráfico da função f em dois pontos. O gráfico da função f intercepta o eixo das abscissas em dois pontos. Aí vem a pergunta: a área do quadrilátero convexo com vértices nesses pontos é? Então, vou até sublinhar aqui umas informações que são importantes para a gente, tá? Para a gente se organizar, tem bastante coisa. A gente tem uma função f, que é essa função de segundo grau, e ela diz, ó, cadê? O gráfico da f, ela intercepta o eixo das abscissas em dois pontos. Lembra que o eixo das abscissas é o x. E aí ele também fala da função g, que é a função constante. A função g, que é só igual a 7, ela intercepta, ó, o gráfico da função f em dois pontos. Se ligaram? E a pergunta final é essa área do quadrilátero. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, tá? Vamos determinar todas essas interseções que eles falam que dá uns pontos e te liga, ó. Aqui tu tem dois pontos, aqui tu tem dois pontos. No final, ele pergunta a área de um quadrilátero. É justo que tu tenha no total 4 pontos, porque um quadrilátero é uma figura formada por 4 lados. Lembra disso, né? Tu tem 4 lados ou 4 vértices, né? Ou 4 pontos, tanto faz. Então, tu precisa de 4 pontos. Então, é justo que tenha 4 no total, entre as relações entre essas funções e o plano cartesiano. Então, vamos começar primeiro aqui, ó, por essa ideia que ele fala que a f intercepta o eixo das abscissas em dois pontos. O que é ali a tua parábola, a tua função de segundo grau? Interceptar o eixo das abscissas é quando ela cruza no eixo x. Lembra que quando ela cruza no eixo x, a gente está procurando as raízes dela, sim ou não? A gente comentou sobre isso na aula passada também. Esqueci ele de retomar no começo, né? Que a gente falou também sobre como determinar raízes. Deixa eu ligar minha câmera aqui, porque senão eu me sinto trouxa falando sozinho. Aí deu, voltei. Então, vamos determinar primeiro as raízes dessa função, que vai ser onde ela vai cruzar no eixo x, o eixo das abscissas. Como que a gente pode fazer? Deixa eu anotar aqui a nossa função, f de x igual a... Vou só trocar de ordem, tá, pessoal?
colocar aqui como a gente está acostumado. O termo de grau 2 primeiro, menos x ao quadrado, depois o de grau 1, que é o 10x, e por último o termo independente, que é o menos 9. Está aqui a nossa função de segundo grau. Para a gente determinar a raiz, lembra que bem pelo correto, na verdade, a gente primeiro tem que igualar a zero essa função. Então, esse cara aqui, que é o fx, tu troca por zero. Vai ficar assim, ó, menos x ao quadrado, mais 10x, menos 9, e tudo é igual a zero. Com x, né? E igual a zero. Agora, o que tu pode fazer? Pode fazer Bhaskara ou pode fazer soma e produto. Eu gosto de fazer soma e produto porque é um pouquinho mais rápido, tá? Olha só, a soma das raízes, lembra que é menos o coeficiente b dividido pelo coeficiente a. Então, tu fica com isso aqui, ó, menos 10 dividido por menos 1. Menos 10 dividido por menos 1 vai dar 10 positivo. Depois, o produto das raízes vai ser o coeficiente c, que é o menos 9, dividido pelo coeficiente a, que é menos 1. Isso aqui vai te dar 9. Aí a pergunta que a gente tem que fazer: quais são os dois valores que somados dão 10 e multiplicados dão 9? Se tu pensar um pouquinho, eu tenho certeza que tu vai chegar à seguinte conclusão: que uma das tuas raízes vale 1 e a outra das tuas raízes vale 9. Vê se vocês concordam. Ó. 1 vezes 9 deu o produto que é 9. 1 mais 9 deu a soma que é 10. Então, fechou. A gente usou soma e produto para determinar as duas raízes. Está aqui as duas raízes que a gente vai precisar. Então, lembra que isso aqui vai representar aonde a tua função vai cruzar no eixo x. Então, deixa eu fazer um plano cartesiano aqui para a gente começar a estudar o que está acontecendo, tá? Vou fazer mais para cá que eu vou precisar fazer uma mão depois. Traçar um plano cartesiano copeiro. Esses caras aqui, x igual a 1 e x igual a 9, vão ser, então, os pontos onde a tua função vai cruzar o eixo x. Vou marcar aqui as raízes, então. Vou marcar aqui o 1. Deixa eu mudar esse gráfico aqui para eu arranjar espaço, tá? Pera aí, deixa eu me organizar, que é muita coisa para colocar. Vou apagar aqui, pera aí. Agora que eu vi que aquelas coordenadas são positivas, então não preciso do cara da parte negativa ali do plano cartesiano. Deixa eu só refazer ele para ganhar um pouquinho de espaço para depois resolver o resto da questão. Vamos lá, fazer um plano cartesiano. Vou focar só na parte positiva. Acho que ganhei um pouquinho de espaço. Vou marcar ali então um ponto, coordenada ali, x igual a 1, e ele fica em cima do eixo, lembra? Porque o y desse ponto aqui é zero, né? Por quê? Porque a gente igualou, ó, primeiramente, o y a zero. Tá, daí eu cheguei aqui então, em uma das raízes vale 1 e a outra das raízes vale 9. Deixa eu ver se eu consigo fazer em escala aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boa. Deu para fazer em escala, ó. Aqui vai estar então o meu x2, que é 9. Tranquilo? E aqui é uma parábola, né? Então, lembra que tem esse cara aqui, ó, o teu coeficiente a é o cara que acompanha o x ao quadrado, ele está ligado com a tua concavidade, se é virado para cima ou para baixo? Então, o nosso gráfico, na verdade, o que a gente vai ter? É uma concavidade virada para baixo. O desenho é assim, né? Então, tu teria uma parábola que iria passar por esse ponto aqui e por esse ponto aqui, e ela seria virada para baixo. Só que eu não vou desenhar, pessoal, porque não vai ser o foco da questão. Porque, na verdade, ele quer só esses pontos de interseção com os eixos e depois entre as funções, para no final tu desenhar um quadrilátero ali. Então, para não ficar muito poluído, acho que eu não vou fazer, tá? Ou vou fazer? Ah, eu vou fazer. Depois qualquer coisa eu apago, tá? Me deu vontade de fazer. Eu sei que eu vou passar uma vergonha aqui porque vai ficar muito feio, mas já era. Ó, aqui vai estar a nossa parábola e aqui vai estar o resto da nossa parábola. Ah, não podia ter sido pior, tá? Agora vamos ver os pontos da interseção entre elas. Olha só, fala aqui, ó, o gráfico da função g intercepta o gráfico da função f em 2 pontos. Gurizada, quando eu falar em funções se interceptarem, tu vai igualar elas, tá? Vou até colocar aqui para vocês terem anotado, ó, igualar. Eu vou igualar as leis da função. A g vai interceptar f quando exatamente a g for igual a f.
eu vou igualar as leis. A G é igual a 7 e a F é essa expressão aqui, menos x ao quadrado. Eita, olha só o Potox, só valeu, meu. Sai fora, sai fora. Sai, sai. Foi. Menos x ao quadrado mais 10x e ali menos 9. Igualei as duas funções, a g e a f. Agora eu vou jogar tudo para a esquerda e começar a resolver. Menos x ao quadrado vem para cá, mais x ao quadrado. 10x vem para cá, menos 10x. Aqui eu tinha 7. O menos 9 veio para cá, mais 9. Mais 9 com 7 é também conhecido como 16. E tudo isso igual a zero. O que a gente criou ali para resolver? A gente igualou as duas funções e no final a gente caiu numa equação de segundo grau, que está igualado a zero. Como que a gente resolve isso? A gente mete uma báscara ou faz soma e produto de novo. É importante tu entender, né, para a gente não ficar com um processo muito automatizado e não compreender o que a gente está fazendo. No momento que tu encontrar as raízes dessa função aqui, as soluções dela, né, os valores de x que fazem essa função, essa equação ser zero, isso nada mais vai ser do que os valores de x que satisfazem essa igualdade, ou seja, os valores de x que fazem essa função g ser igual a essa função f. E isso graficamente vai ser onde elas vão se cruzar, a interseção. Vou mostrar para vocês no gráfico na sequência, tá? Vamos resolver. Vou fazer por soma e produto de novo, que é mais fácil, tá? Soma vai ser menos o coeficiente b, então é menos 10, dividido pelo a, que é 1. Isso aqui vai dar menos 10. Agora vamos dar ali no produto. O produto é o coeficiente c, que é 16, dividido pelo coeficiente a, que é 1. 16 por 1 vai dar 16. Barbada de fazer essa conta. Se a gente pensar um pouquinho, a gente vai conseguir determinar os valores de x que satisfazem a soma e o produto. Quais são os dois caras que somados dão menos 10 e multiplicados dão 16 positivo? E aí, quais são os caras? Se tu pensar um pouquinho, deixa eu pensar um pouquinho, né? Quais são os dois valores que resolvem isso aí? Qual era a dica que eu tinha dado para vocês? Pensa primeiro no produto, porque são menos possibilidades. Quais são os produtos que tu vê que dão 16 positivo? Tá, e a soma aqui dá um cara negativo, né? Então vamos dar ali nos caras negativos aqui que dá 16. Poderia ser assim, ó. Menos 8 vezes menos 2. Ou poderia ser menos 4 vezes menos 4. Poderia ser menos 16 vezes menos 1. Estou pensando nas possibilidades de produto que dão mais 16. Olha só. Menos 16 juntando com menos 1, fazendo a soma, vai dar menos 17, então não pode ser esse cara. Menos 4 com menos 4 daria menos 8, não pode ser esse cara. Mas olha esse aqui, menos 8 com menos 2 dá menos 10, fechou com a soma. Então menos 8 vezes menos 2 dá um mais 16, fechou com o produto. Menos 8 menos 2, somando, vai dar menos 10, fechou com a soma. Então a gente tem que o x1 é menos 2 e o x2 vai ser menos 8. Conseguimos os dois caras. E esses carinhas aqui, eles vão ser as coordenadas x dos pontos de interseção da tua função. Então te liga. Eu vou marcar aqui o menos 2 no x e o menos 8 no x também. É isto? Tá, meu, mas aí eu errei alguma conta aí. Vocês que estão acompanhando aí, vocês viram onde é que eu errei? E agora que eu vi aqui, não pode dar menos 2 e menos 8 a interseção dos gráficos. Será que eu copiei a questão errada? Agora eu fiquei meio preocupado, meu. Onde é que eu errei aí nas contas? Alguém está acompanhando aí para me ajudar? Deixa eu ver, meu. Quando o exercício dá errado no final é uma bosta, porque daí tem que voltar tudo para ver onde que eu errei. Deixa eu ver, porque aqui é para dar caras positivos, para a tua interseção ficar para esse lado, tá? Deixa eu ver onde é que eu errei aí, meu. Se alguém estiver mais rápido que eu. Deixa eu ver, eu passei o menos x, veio mais x, aqui o 10 veio menos 10, o 9 veio mais 9, com 7 deu 16. Soma, deu menos... Ah, o meu, aqui, eu errei aqui, ó. Bom, que bom que eu achei rápido, ó. Menos 10 deu mais 10. Mais 10 dividido por 1 dá 10 positivo, meu. Arruma aí, 10 positivo. Boa.
Então, a soma e o produto eu tenho que avaliar com 10 positivo. Aí, ao invés de ser menos 2 e menos 8, vai ser mais 2 e mais 8. Te liga. 2 mais 8 deu a soma que é 10. Produto, 2 vezes 8 deu mais 16. Tá? Então, só dê uma arrumadinha ali, cuidado no cara negativo. Tá? É sempre importante, né, aproveitando o meu errinho, a gente sempre tem que refletir sobre o que está acontecendo. Porque se eu tivesse aquelas interseção entre os gráficos coordenadas negativas, olha só, a tua parábola ela tá só para o lado positivo. Poxa, se a interseção fosse num cara negativo, ela ia cruzar o teu gráfico lá embaixo, né? A tua parábola tu tem que imaginar que ela vem sempre infinito, e aí a tua interseção ia ser um, sei lá, meu, ia ser um cara lá embaixo, então nada a ver, tu não ia conseguir fazer um quadrilátero, tá? Então cuidado, sempre procure interpretar o que está acontecendo para tu avaliar o que deu de errado também. Me estralou ali o erro, poxa, meu, não vai dar interseção. Tá, então olha só, retomando, tu chegou então que a interseção vai ser no 2 e no 8. Então vou marcar aqui, coordenada 2 e coordenada 8. Esses caras vão ser os pontos de interseção. Olha só, coordenada x do ponto de interseção, o meu ponto vai estar aqui, coordenada x do meu outro ponto de interseção vai estar aqui. Só que assim, vocês concordam comigo que um ponto de interseção ele tem uma coordenada x, só que seria bom se ele tivesse uma coordenada y também, sim ou não? Porque um ponto sempre tem que ter coordenada x e coordenada y, para a gente localizar ele no plano cartesiano. Então, falta a gente descobrir o y ainda. Só que o y desse ponto vai ser muito fácil. Quando tu descobre o x de um ponto, tu sempre pode substituir esse x na tua função para descobrir o y desse ponto. Aí, o que eu posso fazer? Eu vou substituir esse 2 e esse 8 em alguma das funções. Pode ser tanto na g quanto na f, porque ele pertence às duas, ó. Ele pertence tanto a essa quanto a essa. Porque a nossa função g, ela é essa reta constante aqui, ó. Ligaram? Meu desenho não ficou muito bom, mas essa reta constante aqui. Essa é a função g e a azul é a função f. E aí, como esses pontos ali que eu marquei, eles pertencem às duas funções, é permitido tu jogar em qualquer lei da função. Só que aí eu quero que vocês observem o seguinte, tu concorda que o y dos pontos que estão em cima dessa reta sempre são 2, sim ou não? Então quer dizer que esse ponto aqui tem coordenada y2 e esse cara aqui também tem coordenada y2. E aí a gente mata a questão, pelo menos a parte algébrica, agora vai vir a parte da geometria. É uma questão bem extensa, depois eu tiro as dúvidas de vocês. Olha só, olha o quadrilátero surgindo. Lembra que o quadrilátero era formado pelos vértices. Interseção da F com o eixo X e interseção da G com a F. Então, esses serão os teus pontos do teu quadrilátero. Ó. Tudo isso aqui, se tu ligar, vai te dar uma figura de 4 lados. Ó, vou ligar esses vértices aqui de baixo, esses aqui de cima, e vou fazer esse aqui, vou ligar os dois. E depois vou ligar esses dois aqui, ó. Se ligaram? Viram aqui essa figura surgindo? Essa figura aqui é um trapézio. Vocês não sei se vocês chegaram a estudar o trapézio ainda com o professor Fábio, mas isso aqui é um trapézio. E ele aqui é a área deste carinha aqui. Como que a gente calcula trapézio? A área do trapézio ela é obtida fazendo a base maior mais a base menor, tu multiplica com a altura e no final tu divide por 2. Olha só, qual é a base maior do teu trapézio? Esse segmento aqui de baixo. De 1 até 9, tu concorda que o tamanho desse segmento é 8? A gente pega a coordenada maior e diminui da menor. Faz 9 menos 1, vai dar 8. Depois, a base de cima. Olha só, o segmento da base de cima ele começa no 2 e termina no 8. Então, tu pega a coordenada 8 e diminui do 2. Vai te dar 6. E a altura do trapézio? A altura do trapézio vai ser do 0 no y até o 2. Então, tu faz 2 menos 0, vai dar 2. Então, vou colocar tudo na fórmula. A área do trapézio vai ser igual. Base maior é 8, mais base menor é 6, mete um parênteses, vezes a altura, que é 2, e eu divido tudo por 2 no final. Beleza? Sim ou não? Esse 2 eu corto com 2 de cima, já barbada, para me facilitar a vida. E aqui eu vou fazer 8 mais 6
vai me dar... Pessoal, o meu hoje eu estou muito sequelado, olha só. Aqui não é 2, aqui é 7, ó. Aqui a função g de x é igual a 7, tá? Prometo que depois no segundo período eu vou estar mais acordado. Apaga aí, meu. Aqui é 7, aqui é 7. Hoje eu estou viajando, meu. Vocês me corrijam aí depois, meu, se eu estiver viajando qualquer coisa. Vou colocar aqui 7. Meu, hoje eu tô numa sequela que eu não sei qual é que é. Eu não acordei ainda, isso que eu tomei um café ainda. Ó, meti um 7, deu, arrumei. Ufa. Aí eu vou fazer então, ó, 8 mais 6 e vou multiplicar com 7 e dividir por 2. Vamos lá, 8 mais 6, isso aqui vai te dar 14 vezes 7 dividido por 2. 14 dividido... Tu poderia fazer 14 vezes 7 e dividir por 2, mas aí vai dar um pouco de trabalho. Se tu estiver atento, coisa que eu não estou por enquanto, tu vai fazer aqui, ó, simplificar 14 e 2. Isso vai dar 7, e aqui tu multiplica com outro 7 que faltou. Vai te dar, então, 49. Essa é a área do nosso trapézio. Deixa eu diminuir aqui. Então, vai ser a resposta correta ali, letra C. Ufa, meu, uma questão extensa aí, eu fiz devagarinho para todo mundo compreender. Ainda tive que arrumar uns erros aí ao longo do caminho. Deixa eu ver os comentários ali, meu, senão eu não estava olhando os comentários antes, porque senão ia bugar minha mente aí. Deixa eu ver o que vocês falaram nesse meio do caminho. Stephanie, Sor, ali no menos 10 não fica 10 positivo? Sim, eu arrumei ali depois. Obrigado, Stephanie. Eu estava ali procurando meu erro, né? Achei que vocês não iam me responder, achei que vocês não estavam aí conversando. E aí eu procurei ele por conta própria, mas obrigado, realmente, eu arrumei depois. E aí, alguma dúvida, pessoal? Sei que essa questão é extensa, né? Já começamos dando uma cansada aí logo no início. Mas, de novo, retomando, o que eu fiz, tá? Só para concluir a questão. Eu verifiquei que tu ia formar um quadrilátero, né, no final das contas, e ele ia ser formado por 4 vértices. Quais são esses 4 vértices? São 2 vértices correspondentes, ó, a G interceptar a F, então é onde os gráficos se cruzam, tá? Isso que significa interceptar o gráfico. E depois os outros 2 pontos do teu vértice, os outros 2 pontos do teu quadrilátero, né, os outros 2 vértices dele, seriam quando a tua função f intercepta o eixo das abscissas, então é quando cruza o x. Aí primeiro eu determinei aonde a função f cruza o x, que vai ser nas raízes, por isso que eu peguei a f aqui e igualei a zero. Meti uma soma e produto copeira, encontrei os x, da onde ela cruza no eixo horizontal. Marquei 1 e 9 e fiz o esboço da minha parábola aqui. Aí depois, o que eu fiz? Eu tinha que determinar aonde elas se cruzam. Quando a gente quer saber onde elas se cruzam, a gente iguala as duas leis. Igualei a G e igualei a F. 7 igual a esse trem. Joguei tudo para a esquerda, meti uma soma e produto copeira de novo, para encontrar que a solução dessa equação é 2 e 8. Que equação é essa? A equação que nos diz quando os gráficos são iguais. Encontrei 2 e 8. Marquei aqui, ó, 2 e 8. E aí, para eu encontrar, né, lembra que um ponto de interseção é sempre bom que tu tenha a coordenada x e a coordenada y. Para eu determinar a coordenada y, o que eu pensei? Poxa, esse 2 aqui e esse 8, correspondente a esse ponto e esse ponto, eles pertencem tanto ao gráfico em azul, que é da parábola, tanto ao gráfico da g, que é em vermelho. O que eu posso fazer sempre? Eu pego esse ponto e aplico na minha função. Só que se eu aplicar na minha g, é barbada, ó, porque se eu fazer quanto que é a g de 2? Poxa, vai ser 7, porque nem tem valor de x para colocar, né? Se eu for calcular a g agora de 8, poxa, não tem nem o que calcular, não tem onde substituir, vai dar 7 também. Por isso que esses dois pontos aqui, eles têm coordenada y igual a 7. Daí eu pego e traço o meu quadrilátero formado por esses vértices, aí já é geometria, já não é álgebra, já não é função. E depois eu calculei a área de trapézio, tranquilo? Retomei. Sorry pelos erros, meu. Poxa, questão extensa, não tem como não errar, né, de vez em quando, mas o importante ali é que daí a gente pegue e volte e veja onde é que errou. Alguma dúvida, gurizada? Eu posso seguir, sim ou não? Aguardando os comentários aí de vocês. Tem alguém presente aí ainda? Vou aguardar aí os comentários, meu, atualizando o YouTube. Deixa eu ver. Meu, vocês podem participar, tá? Só se quiser. Deixa eu ver, tem um certo delay, né?
E aí, meu, tô aguardando ainda, aguardando. Camila, pode seguir, senhor. Tá, boa. Obrigado, Camila. Pessoal, vocês têm que participar, tá? Não querendo aí chamar a atenção de vocês, mas é que, poxa, se vocês não participarem, eu não vou saber se vocês estão entendendo, se vocês não estão entendendo. Alguém tinha falado que tava com preguiça e que era de manhã, né? Lá quando a gente tava trocando ideia no Paul Talk, mas, meu, não custa ali tu meter um ok no teclado, ou sim ou não, meu. É tribarbada digitar, meu. No WhatsApp vocês digitam bastante, que eu sei. Deixa eu ver, Stephanie, g de x igual a 7. Sempre que for uma função constante, eu coloco o 7 no eixo y. Isso, é isso aí, Stephanie. Quando for, assim, uma função constante, o teu y sempre vai se manter o mesmo valor. Caso, tá? Caso a tua função g fosse uma outra função, por exemplo, tá? Vai que a g fosse algo assim. Fosse uma outra função, a função de primeiro grau, por exemplo. Fosse assim, ó, 2x mais 3. E como que tu poderia descobrir a coordenada y do ponto daí? Teria que fazer a g, deixa eu apagar aqui que senão não vai ter espaço, né? Só para eu te mostrar aqui. Tu teria que fazer, para descobrir a coordenada y daquele ponto, tu teria que fazer a g de 2 e calcular. Ou, se tu quisesse, poderia fazer também a f de 2. Por quê? Porque aquele ponto pertence tanto à função f quanto à função g. Eu fui de cara na g porque a g é constante, então não tem nem o que calcular. Mas caso tivesse que calcular, aí tu pensaria, o que é melhor, substituir na g, fosse essa função de primeiro grau, ou na f, que é de segundo grau? Ainda assim eu iria na g, porque a de primeiro grau é mais fácil, tá? Mas é assim que a gente descobre a coordenada y do ponto. A gente sempre substitui o x na função. Claro, nesse caso não tem graça porque ela é constante. Beleza, Stephanie? Foi isso que tu falou pra mim, né? Eu só retomei aí pra gurizada. Pagar. Paguei. Deu, foi. Vou seguir então, meu. Vamos falando aí. Assim, meu, eu queria até falar com vocês aí, já que vocês não estão participando muito, né? Essa questão aqui, essa próxima, ela é parecida com a anterior. Eu queria que vocês tentassem fazer. Só que eu queria que vocês me dissessem, Bassor, vou tentar fazer. Para eu saber que vocês estão aí e querem tentar fazer, meu. Porque senão eu vou ficar aqui esperando vocês fazerem e não vão fazer. Meu Deus, quantas vezes eu falei o verbo fazer. Olha essa questão de 2015. Vou lendo junto com vocês aí. Depois eu quero obrigar vocês a trabalhar. Olha só, considere os gráficos das funções f, g e h. Então, te liga, tem três funções definidas por... Aí tu tem uma função f aqui. Vou até começar a sublinhar já as informações para nós, ó. Função f, ela é a função constante, igual a 2. Depois, nós temos uma função g, que é uma função de segundo grau. E depois nós temos uma função h, que é outra função de segundo grau. Se ligaram? Representadas no mesmo sistema de coordenadas cartesianas. Então está tudo no mesmo plano. Pergunta: o número de pontos distintos em que o gráfico da f intercepta o gráfico de g e h é... Então, pessoal, fazendo um desenho bem grosseiro, tá? A gente nem está refletindo muito sobre as funções, tá? Só fazendo um desenho bem grosseiro para a gente entender o que está acontecendo. Já fica essa dica, é sempre bom fazer o desenho para tentar entender. Olha só, tu tem a função f, fx igual a 2 é uma função constante, tá? Então ela é uma reta constante que cruza aqui no 2. E aí, a pergunta é, em quantos pontos distintos essa função f cruza o gráfico da g e o gráfico da h? O gráfico da g, ela vai ser uma função de segundo grau, então uma parábola com cavidade virada para cima. Então eu não sei se a parábola está aqui, tá, pessoal? Mas só para fazer um desenho, ela teria algo assim. Aqui estariam os dois pontos de interseção. E depois tu teria a outra parábola também, ela poderia estar mais para cá, ó. Aí tu ia ter outro ponto de interseção ou outro ponto de interseção. Então, quantos pontos elas teriam de interseção aqui? Em quantos pontos distintos a função f cruza o gráfico da g e da h? Nesse desenho que eu fiz, ele cruza em 4. Mas tá, e vai que... Deixa eu apagar agora essa parte aqui. Vai que o gráfico da tua função, a tua outra função, ele passa por aqui também, ó. Vai que isso aconteça, tu não tem certeza se tu não fizer o cálculo. Aí em quantos pontos distintos ela vai cruzar? Em 3 pontos agora, então cuidado, tá? Não dá para ir pelo desenho. Eu estou fazendo um desenho para a gente tentar entender o que está acontecendo, mas para tu ter certeza mesmo, é só tu fazendo ali o cálculo algébrico, tá? Então é essa questão que eu quero que vocês tentem fazer. O que tu vai fazer? Como tu quer saber a quantidade ali de pontos distintos, né, que a função f ela cruza, intercepta, né, tanto faz,
o gráfico desce, desce, o que tu vai fazer? Tu vai fazer o seguinte, primeiro tu vai fazer F igual a G, que nem eu fiz na questão anterior, e I a luta, para descobrir quais são os pontos de interseção, descobre X e Y, vai ser importante os dois, e depois tu vai lá e faz a F igual a H, e vai à luta, descubra a interseção entre eles. No final, tu vai ter pontos aqui e pontos aqui. Aí tu vai comparar esses caras aqui para ver se eles são iguais ou distintos, ou quantos são iguais ou quantos são distintos, tá? Conseguem tentar fazer aí rapidinho, sim ou não? Pode ser? Vou dar, deixa eu ver agora, é 9h49. De repente, 9h50 a gente corrige, pode ser? Sim ou não? Queria que vocês tentassem fazer, meu, porque senão só eu fico fazendo, e ainda não tem graça. Tem que tentar fazer, até porque eu vou colocar uns exercícios assim para vocês depois nas listas, tá? É importante, esse tipo de questão geralmente cai na URGS, tá? Interseção entre gráficos, tá? Então, tipo, uns 8 minutinhos ali, agora 9h50, né? Tinha falado para resolver 9h50, né, burro? Um pouco antes das 10 eu volto, pode ser? Ó, a Stephanie disse que vai tentar, boa. Mas 9h56, 57 eu volto e a gente conclui, beleza? Tá, vou só desligar meu microfone aí, mas o slide vai ficar aí para vocês. Tentem fazer, meu, participem aí.
E aí, voltei. Vamos corrigir? Não sei se vocês chegaram a concluir a questão, mas só para a gente não ficar muito tempo parado e dar andamento na matéria, que na verdade isso aqui eu estou fazendo alguns exercícios da aula passada, mas eu quero comentar alguns conceitos novos na aula de hoje, tá? Quero falar sobre ponto de máximo e mínimo da nossa função de segundo grau. Olha só, então o que eu falei para vocês? Que a gente tinha que pegar e igualar as duas funções. Fiz a função f igual a g e depois eu vou fazer a f igual a h e comparar, né? Se os pontos são distintos ou não. Pode ser que tenha algum igual, pode ser que não sei, não vou dar spoiler para vocês. Então eu igualei a função f, que é 2, igual a função g, que é esse trem aqui, x ao quadrado menos 5x mais 6, e a f está aqui escondida para a gente, vale 2, função constante. Vou jogar tudo por um lado, o 2 pode vir para cá, menos 2. Vou ficar com isso aqui, ó. 0 igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. E o 2 veio menos 2. Por questão de toque, na matemática a gente sempre gosta de deixar tudo para a esquerda. Tanto faz, tá? O igual a zero tá para cá ou tá para cá. Então, só dando uma pequena ajustada, por questão de toque mesmo, não vai alterar em nada, eu vou ter x ao quadrado menos 5x, 6 menos 2, vai dar mais 4, tudo igual a zero. Aqui agora a gente criou uma equação de segundo grau igual a zero, que para a gente resolver a gente pode usar soma e produto ou pode fazer Bhaskara. Eu vou dar ali na soma e produto. Geralmente a URGS dá para fazer por soma e produto. A soma das raízes é menos o b, então é menos 5, dividido pelo a, que é 1. Menos 5 vai dar mais 5, dividido por 1, deu 5 positivo. Produto. O produto das raízes vai ser coeficiente c, que é 4, dividido pelo coeficiente a, que é 1. 4 dividido por 1 vai dar o próprio 4. O que a gente conclui aqui? Quais são os dois números que multiplicados dão 4 e que somados dão 5? Dá para pensar nos caras? Eu já pensei. Eu pensei no seguinte. Se um dos caras valer 1 e o outro valer 2, valer 4, vai dar certo, ó. 1 vezes 4 deu o produto, que é 4. 1 mais 4 deu a soma, que é 5. Então, fechou. Esses serão as tuas coordenadas x dos teus pontos de interseção. Só que lembra, gurizada, para tu determinar pontos de interseção, tu precisa do x e do y desses pontos aqui. Então, esses caras, para descobrir o y deles, tu pode usar ao teu favor que esses pontos eles pertencem a essa função aqui constante, ó. E lembra que quando tu tem a função constante, a Stephanie até tinha comentado ali nos comentários comigo, né? Que o y é sempre o mesmo valor. Qualquer ponto que pertença a essa função f, ele sempre vai ter coordenada y valendo 2. Eu vou usar isso ao meu favor, porque daí eu vou ter os seguintes pontos. Ponto 1, 2, e o outro ponto vai ser o 4 e 2. O que variou foi só a coordenada x. O y sempre se manteve igual, tranquilo? Então, esses são dois pontos da interseção entre a tua função f e a função g. Agora, eu vou fazer a interseção entre a função f e a h, e eu vou comparar os pontos se eles são diferentes ou iguais a esses caras aqui que a gente já encontrou. Vamos ver, então. Deixa eu pegar outra cor aqui, que vai ser outra conta que a gente vai fazer. Tu vai ter, então, agora a função f igual à função h. Vai mudar um pouquinho. A função f, ela continua valendo 2, só que a h, a lei dela é aquela ali. X ao quadrado menos 11x mais 30. Vou jogar o 2 para cá, vou ficar com 0 igual a x ao quadrado menos 11x mais 30, e esse 2 veio para cá, menos 2, troquei a operação, né? Sempre assim, troca de lado, troca a operação. X ao quadrado menos 11x, e aí eu vou juntar 30 com menos 2, vai dar mais 28. Isso é igual a 0. Para fazer isso aqui, vou fazer por soma e produto de novo, porque vai dar certo. Menos o b, então é menos 11, dividido pelo a, que é 1. Isso vai dar 11 positivo. Produto é o c, que é 28, dividido pelo a, que é 1, c sobre a. Isso vai dar
28. Pergunta que não quer calar. Quais são os dois valores de x que multiplicados dão 28 e que somados dão 11? Conseguem pensar em alguns caras para dar certo? Eu acho que eu já pensei. Se um dos teus x valer 4 e o outro valer 7, acho que vai dar certo. Olha só. Soma 4 com 7 deu 11, fechou. Produto, 4 vezes 7 deu 28, fechou também. Então, esses serão as tuas coordenadas dos pontos de interseção. Lembra que coordenadas a gente tem que ter x e y. E ele continua sendo o y constante, porque, de novo, esses pontos aqui, eles pertencem ao gráfico da f. Lembra que o gráfico da f é a reta constante. Então, aqui tu vai ter o ponto 4 e 2, e aqui tu vai ter o ponto 7 e 2. Tá vendo que alguns caras são iguais, ó? Agora a gente vai comparar, né? Deixa eu até tirar o zoom aqui para a gente comparar. 1 e 2, 4 e 2, 4 e 2, opa, repetiu. 7 e 2, tá vendo que esse cara é igual a esse aqui, ó? Então, quantos pontos distintos a gente vai ter? No total, a gente vai ter 3. Por quê? Porque um deles se repete. Se ligaram, gurizada, sim ou não? Eu vou passar para o próximo slide já, porque tem um certo delay. Se vocês não se ligaram, digam que eu volto aqui no slide anterior. Conseguiram entender ali, deixa eu ver a Stephanie, a Camila ali, que estavam fazendo as questões? Sim ou não? Não sei se o resto da galera está fazendo, está quietinho. Vão me falando aí, meus. Se puder, dar um feedback aí, meus. Não fico falando sozinho. Fico triste. Vou seguir. Depois, então, vamos para a teoria mesmo da aula de hoje, tá? Vamos falar de vértice da parábola, tá? É super importante esse tal vértice da parábola, gurizada. Isso aqui cai a fundo no Enem. Até sublinhar aqui e colocar assim pra gente, ó, para vocês lembrarem depois no meu material, que isso aqui cai bastante no Enem. Direto, direto, direto cai no Enem isso aqui. Ah, vou colocar Enem, ainda vou circular isso aqui, ó, para vocês lembrarem que vai cair no Enem. Deixa eu ver. Stephanie, sim. Reginaldo, sim. Cristiele, sim, deu certo. Stephanie deu certinho aqui. Boa, obrigado. O que vai ser esse chamado vértice da parábola? Pessoal, como vocês de repente já podem ter percebido, a parábola, a gente diz que ela é uma figura simétrica, tá? Por quê? Porque se eu traçar um chamado eixo de simetria, que vai ser um cara que vai passar bem no meio da minha parábola, tu concorda que esse cara aqui, vou até colocar aqui para nós, que esse cara que eu vou chamar de eixo de simetria, concorda que ela vai cruzar ela vai cortar a tua parábola bem no meio? Vou colocar aqui, eu não consigo falar e escrever ao mesmo tempo, às vezes vou colocar assim, ó, eixo de simetria. Só para tu lembrar que ela é uma figura simétrica, tu pode cortar ela bem no meio. Eixo de simetria. Por que eu estou falando isso? Porque tu tem que entender que quando tu corta a tua parábola bem no meio, o que acontece para a direita acontece espelhado lá para a esquerda também. Se ligaram? Inclusive, o que a gente pode pensar? Que quando tu cruza a parábola bem no meio, aqui traça uma reta que parte ela em duas, o que acontece aqui, ó, da onde eu cortei ela para a direita? Concorda que para cá, para a direita, a tua função está crescendo, sim ou não? Ó, quando o teu x está aumentando, a tua função está crescente. Ó, tá subindo a lomba, então está crescendo. Agora, se tu pegar e andar para esquerda, para o lado negativo do x, tu concorda que a tua função está decrescente? Espero que tu concorde, tá? Por quê? Porque aqui tu está descendo a lomba. Então te liga, quando tu divide a parábola bem no meio, vai acontecer para a direita e para a esquerda a mesma coisa, só que para cá vai crescer e para cá vai decrescer. Olha esse outro exemplo aqui. Também vou traçar um eixo de simetria. Vou cortar ela bem no meio. Quando eu corto ela bem no meio, o que vai acontecer? Essa aqui, a concavidade está ao contrário, né? Cuidado. Para a direita, quando eu estou em valores de x aqui aumentando eles, o que está acontecendo? A tua função está decrescendo agora. Então, para cá ela está decrescente. É importante a gente fazer esse tipo de análise. Para a esquerda agora, se eu estou andando para a esquerda em relação ao eixo de simetria,
que está acontecendo? Ela está subindo a lomba. Então, tu concorda que ela está crescendo? Então, indo para o lado negativo do x, ela vai estar crescente. Beleza? Isso não é exatamente ainda o conceito de vértice da parábola, mas eu queria comentar com vocês que isso é importante. Tá? Tu se ligar também, tu analisar para que lado ela está crescendo e para que lado ela está decrescendo. Tá, agora sim vamos falar do famoso vértice da parábola, tá, pessoal? O vértice da parábola vai ser o ponto que vai estar bem no meio dela, por isso que eu comentei sobre o eixo de simetria também. Quando tu corta ela bem no meio, esse ponto aqui vai ser o chamado vértice da parábola. Então eu vou colocar aqui o V de vértice, e aqui também vai ter um vértice V de vértice. É o ponto bem do meio da tua parábola. E ele pode ser aqui bem no buraco dela, digamos, e aqui bem no pico dela, digamos, tá? Esse é o famoso vértice da parábola. Como o vértice ele é um ponto, é justo que ele tenha uma coordenada x, que eu vou chamar de x do vértice, e é justo que ele tenha uma coordenada y, que eu vou chamar de y do vértice. A mesma coisa aqui, ó. Esse vértice ele vai ter coordenada x, chamar de x do vértice, e aqui ele vai ter uma coordenada y, que eu vou chamar de y do vértice. Beleza? O segredo do famoso y do vértice, x do vértice, as coordenadas desse ponto, vai ser como a gente vai obter eles. A gente vai obter eles fazendo uma relação com esses coeficientes. Por isso que eu coloquei aqui a nossa função em cima, ax² mais bx mais c, porque a gente vai usar esses caras ao nosso favor. Belezinha até aí? Então, vou colocar aqui do lado, tá, as anotações que a gente tem que saber sobre o vértice da parábola. Vértice. E aqui eu representei pela letra V, só para tu lembrar aqui e colocar na legenda que foi o V. O que tu pode fazer? Tu pode encontrar o x do vértice. A coordenada x daquele vértice ali, tu vai poder fazer a seguinte relação. O x do vértice, ele vai valer menos o coeficiente b da função, dividido por 2 vezes o coeficiente a. Então, sublinha, que é assim a relação que a gente tem para a coordenada x do vértice. É tipo fórmula de Bhaskara e soma e produto, tá, pessoal? Tem relações com os coeficientes da tua função. E não confunde, né? Olha só, isso aqui não parece a soma das raízes. Lembra que a soma é menos b sobre a? Cuidado, tá? O x do vértice é parecido, mas tem um 2a ali, não confunde. Depois a gente tem também a coordenada y do vértice. A coordenada y do vértice, tu vai poder obter fazendo menos o delta dividido por 4 vezes a. O delta é aquele mesmo da fórmula de Bhaskara, tá? Então, vou circular, que é como a gente obtém ali a coordenada y do teu vértice. Sim ou não? Tem que ter essas ferramentas aqui ao teu favor. Olha só, então a gente obteve ali, como a gente encontra o x do vértice e o y do vértice, só que assim, eu gosto de mostrar diferentes métodos, né, para tu chegar nos teus cálculos na hora da prova. Daí eu deixo para ti decidir o que vai ser melhor ou pior para ti. Diferente, deixa eu só tomar um gole d'água. Porque assim, as coordenadas do vértice têm essa forma rápida de tu encontrar, coordenada x e coordenada y, usando as fórmulas. Só que tem um outro jeito que ele é um pouco mais trabalhoso, então ele vai ser um pouco mais extenso, mas ele não exige que tu decore coisas. Por quê? Vê se tu concorda comigo. Eu vou pegar, deixa eu pegar aqui umas outras cores, pegar um amarelo de repente, cheio de esquema de cores, olha só. Eu vou pegar esse primeiro gráfico aqui para focar. Eu vou marcar as raízes da função. É onde cruza, ó, aqui e aqui. Então aqui é o meu, digamos, x2, e aqui, o meu ficou péssimo amarelo, né? Tá meio difícil de enxergar, ou eu que sou cego. Pode ser também, às vezes pode ser. Deixa eu pegar um laranja que eu acho que fica melhor. Então aqui vai ser uma das raízes, puta, que ficou igual ao vermelho, né? Bela escolha também, enfim. Aqui tu tem uma das raízes e aqui tu vai ter outra das raízes. Concorda comigo? Que é onde a tua parábola cruza o eixo x? Vocês concordam também que esse x do vértice ele está bem no meio entre as raízes, sim ou não? Por quê? Porque a parábola é simétrica, tá? Sempre tu pegar um ponto aqui e um ponto aqui, o teu meio entre esses pontos vai estar bem aqui nesse eixo de simetria. Então, se tu pegar
a tua raiz e a tua outra raiz, bem no meio delas vai estar localizada a coordenada x do vértice, esse que vai ser o segredo. Então, o que tu pode fazer para encontrar o vértice da parábola? Tu pode fazer também a média aritmética entre essas coordenadas x, que são as coordenadas das raízes. Dá para fazer essa mão também. É outra forma de pensar. Ela é um pouco mais lógica, né? E só que ela é um pouquinho mais extensa, porque daí o que tu tem que fazer? Tu tem que fazer uma Bhaskara ou uma soma de produto para encontrar as duas raízes, para depois fazer a média entre as raízes. Mas dá para fazer também. Confesso que na época de cursinho eu era meio preguiçoso para decorar as coisas, eu pegava e fazia na mão grande. Eu encontrava as duas raízes e depois pegava e fazia a média entre elas, tá? Então, só para anotar, que o x do vértice tu também pode encontrar ele fazendo a média das raízes. Tu vai fazer x1 mais x2, que são as duas raízes, e vai dividir por 2, porque assim que a gente faz uma média, né? Soma os termos e divide pela quantidade de termos. Então, circula também, que é outra possibilidade para tu fazer. Possibilidade mais lógica, porém um pouco mais extensa. Fica a critério de vocês. O y do vértice também tem uma forma lógica dele. Te liga, o que a gente comentou ali quando a gente estava resolvendo aquelas questões anteriores de interseção? Quando tu encontra o x de um ponto, tu pode muito bem substituir esse x do ponto na função para ela te retornar o valor de y. Então, se tu quer encontrar o y do vértice, tu concorda que se eu tenho a coordenada x desse ponto, eu posso substituir o x na função para encontrar o y, sim ou não? Então, o que tu vai ter? Que o y do vértice nada mais vai ser do que tu aplicar na função o próprio x do vértice. Então, tu vai colocar assim, ó, digamos que tu tem uma função f, tu vai aplicar lá na f o x do vértice. Aplicando, calcula, vai te dar o y que tu precisa. Então, é uma outra possibilidade da gente encontrar o famoso y do vértice. Também sem muita decoreba daí, isso é mais lógica. Sim ou não, pessoal? Então fica a critério de vocês o jeito que vocês vão fazer. O que eu daria de sugestão de repente? Tu te ligar no x do vértice pela fórmula, porque daí tu ganha muito tempo na tua prova, e o y do vértice, aí tu substitui esse x na função, porque substituir o x na função e calcular o y é fácil, tá? O que é um pouco mais difícil, na verdade não é difícil, é extenso, é tu encontrar as raízes, para depois tu fazer a média, para determinar o x do vértice. Então, eu faria assim, né? Se eu fosse dar uma sugestão, te liga nessa fórmula aqui para descobrir o x rapidinho e depois o y tu só substitui na tua lei da função, tá? Mas fica a critério de vocês, tá? Não vou determinar como que vocês vão fazer. Outra coisa que a gente tem para comentar sobre o vértice da tua parábola. Olha só, existe algo chamado ponto de máximo e ponto de mínimo da tua função. Quando tu tem concavidade virada para cima, esse teu vértice da parábola ele vai ser chamado de ponto de mínimo da função. Por quê? Porque ele é o menor ponto da tua parábola. Tá vendo que aqui, ó, deixa eu dar um zoom. Tá vendo que esse teu vértice ele é o menor ponto da tua parábola? Porque não tem mais nada aqui para baixo, sim ou não? Então a gente chama esse cara aqui de ponto de mínimo, porque ele é o menor valor da tua função. Então vamos colocar que nesse caso aqui, a gente chama de ponto de mínimo vértice. Ponto de mínimo. Isso vai acontecer quando a tua concavidade for virada para cima. E lembra que concavidade virada para cima é quando o teu A é positivo. Esse outro cara aqui vai ser o contrário. Esse ponto aqui, esse teu vértice, ele vai ser o ponto de máximo. Por quê? Porque não tem mais gráfico para cá. O máximo que ele consegue atingir é esse valor aqui. Então, por isso que a gente chama ele de ponto de máximo. Então, esse segundo cara aqui é o chamado ponto de máximo. E o ponto de máximo vai acontecer quando a tua concavidade for virada para baixo. Então, vai ser quando o teu A for negativo. Cuidado para não confundir, tá, pessoal? Quando o A é positivo, dá ponto de mínimo, é o contrário. Quando o teu A é negativo, dá ponto de máximo, né? Porque o nosso coração dá uma vontade de dizer, né? Pô, se o cara é positivo, então é ponto de máximo. Não, é o contrário. Tá na dúvida, faz o desenho e vê o que vai acontecer, que daí não tem erro. Beleza? Alguma dúvida até aí ou tranquilo? Me digam aí vocês, meu. Estão quietinhos? Alguma dúvida até aí? Isso é super importante, tá, pessoal? Esse vértice da parábola aí cai direto no Enem. Na URGS até não cai tanto, mas claro, já caiu. Inclusive, tem até umas questões para fazer com vocês depois, que envolve vértice da parábola.
E é questão da URGS, mas direto cai no Enem, tá? Direto mesmo. Porque lembra que o Enem, né, ele sempre te traz um contexto, e aí às vezes ele te traz assim questões, por exemplo, de lucro, que envolve uma função de segundo grau, e pergunta, bah, qual é o lucro máximo, qual é a quantidade de produtos que eu vendo para ter um lucro máximo. Sempre quando aparecer a palavrinha de máximo ou mínimo no teu Enem, e tiver uma lei de função, tu já sabe direto que tu vai usar vértice da parábola, tá? De novo, leu o enunciado, tem função de segundo grau, falou em máximo ou mínimo no enunciado, já de cara vai ser vértice da parábola, tá? Não tem como não ser. Camila disse tranquilo. E a Stephanie, deixa eu ver, foi agora que ela falou tudo certo? Sim, foi agora que ela falou tudo certo. Boa. Mais alguém, pessoal? Bah, meu, sinto que só a Stephanie e a Camila estão falando comigo aí. Pô, meu, o resto da gurizada tá quietinho, hein? Vou seguir então, pessoal. Qualquer coisa vocês me digam e eu volto. Para concluir, então, na aula de hoje, vou terminar aqui a aula a gente fazendo o esboço, tá, de um gráfico de uma função quadrática. Até agora, a gente até comentou um pouquinho sobre desenhos ali da parábola, mas a gente não fez um esboço de gráfico bom. Lembra que quando a gente estudou função afim, a gente comentou, né, que a gente precisava de 2 pontos para poder fazer uma reta decente, uma reta que seja bonita. Agora, na função quadrática, não basta a gente ter 2 pontos, a gente precisa ter alguns pontos-chave para a gente conseguir fazer um bom gráfico. Deixa eu ver, Cristiele, ficou bem explicado. Boa, Cristiele, obrigado, obrigado. Coisa boa que ficou bem explicado. Olha esse exemplo 1, vou esboçar o gráfico fazendo 3 passos. Não sei se são 3 passos, vamos ver. Acho que são. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Para fazer o esboço do gráfico, eu vou usar algumas relações, tá? A primeira delas, vou colocar assim o primeiro passo, eu vou trabalhar com a interseção com o eixo Y. Vamos colocar assim, ó, interseção com Y. Lembra qual é o coeficiente que manda onde a tua parábola vai cruzar no eixo Y, a interseção dela com o eixo Y? É esse coeficiente aqui, o último, né, o coeficiente C, o termo independente. Então, isso aqui já me dá logo de cara um ponto para eu fazer a minha parábola. Vai ser o ponto de coordenada x, 0, e y, esse cara aqui que é o menos 3, tá? Então, eu já obtive um ponto para desenhar o meu gráfico. O segundo passo, o segundo ponto bom para a gente, na verdade agora serão 2 pontos, tá? O teu segundo passo vai ser determinar as raízes, tá? A gente precisa da interseção com o eixo Y e das raízes por enquanto para fazer um gráfico bom. Estou encontrando alguns pontos chaves para a nossa parábola ficar decente, não ficar bagaceira. Para tu encontrar então aqui vão ser as raízes, tá? Segundo passo. Raízes. Vamos à luta então. Para encontrar as raízes dessa função, eu igualo ela a zero. Então, vou ficar com isso aqui. X ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. E aí eu vou fazer para variar por soma e produto. Soma das raízes é menos esse cara dividido por esse, tá? Então, fica assim. Menos 2 dividido por 1. Isso vai dar 2 positivo. Produto vai ser o C sobre o A. Então, é menos 3 dividido por 1. Isso vai te dar menos 3. Quais são os dois valores de x que multiplicados dão menos 3 e somados dão 2? Conseguem pensar em alguns caras aí? Sim ou não? Pensa primeiro no menos 3, né? Quais são os dois números que multiplicados dão menos 13? Quais são os números que multiplicados dão menos 3, né? Poderia ser 1 vezes menos 3, poderia ser menos 1 vezes 3. Te liga na soma. Menos 1 mais 3 dá 2. Pô, fechou com a soma. Então, essas serão as raízes, ó. x1 vale menos 1 e o x2 vai valer 3 positivo. Menos 1 vezes 3 deu o produto menos 3. Menos 1 mais 3 deu a soma que é 2. Então, fechou. A gente encontrou as duas raízes. Vai ser bom para a gente fazer o gráfico também. O terceiro passo e último vai ser o seguinte. Vai faltar espaço aí de tantos passos que a gente tem. Terceiro passo. O terceiro passo para fazer um gráfico bom
vai ser tu encontrar o vértice da tua parábola. Esse que é o esquema dela. Então, vamos aqui determinar agora o vértice. Coordenada x do vértice vai ser menos o b, que é esse cara aqui. Então, é menos 2, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Menos 2 dá mais 2. Aqui embaixo dá 2 também. 2 dividido por 2 dá 1. Y do vértice. Tu pode fazer aplicando esse 1 na função. Então, eu vou fazer assim, ó, vou aplicar onde tem x, eu vou colocar o 1. Vou ficar assim, ó, 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, estou trocando x por 1. E no final aqui, 1 menos 3. Então, teu y do vértice vai dar 1 ao quadrado, 1, menos 2 vezes 1 deu menos 2, vezes menos 3 deu mais 6. Isso aqui vai te dar 7, ou seja, o teu vértice tem coordenadas x, 1, e o y vale 7. Beleza? Agora, esses caras aqui, então, eu vou usar para fazer o meu gráfico. Vou até destacar aqui para a gente, meter um verdão. Vou usar esse ponto aqui, essa raiz, e por último esse vértice da parábola. Eita, peraí que bugou tudo. E esse vértice aqui da parábola, para fazer um gráfico bom para a gente. Ah, meu, vamos lá, eu tenho 2 minutos para fazer a questão, meu. Para não passar aí. Para concluir, então, vou meter-lhe o gráfico copeiro. Eixo Y, eixo X. Aí vamos anotar. Raízes. Raízes eu tenho menos 1 e 3. Então, vou colocar aqui no menos 1 uma raiz. No menos 1 uma raiz. E depois aqui no 3 outra raiz. 1, 2, 3. Vai estar mais ou menos aqui. Aqui 2 pontos são as raízes. Depois, interseção com o eixo Y é o 0 com menos 3. Então, vai ser aqui para baixo, ó. Coordenada x0 e o y é menos 1, menos 2, menos 3. Vai estar localizado aqui a tua interseção, menos 3. Por último, teu vértice da parábola. Aqui deu, deixa eu ver, deu certo aqui, meus pontos, ou errei alguma coisa aí? Deixa eu ver o que vocês estavam falando ali enquanto isso. Tá, não falaram nada. Depois aqui por último eu tenho o meu vértice da parábola. É o ponto de coordenada 1. Então aqui o x é igual a 1. E depois o y é igual a 7. É isso sim ou não? É, né? Vou colocar aqui então pra gente. 1 vai ligar com 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tá aqui. E eu vou ligar aqui assim. Sim ou não? É isso? Deixa eu ver se é isso aí, porque o vértice não era para dar bem aqui, meu. Pelo meu desenho aqui não era para dar bem isso aí. E aí, meu, vocês não me ajudam, meu. Eu fico meio atucanado. Aí eu erro, meu. Só eu que tô fazendo a questão aí. O que deu de errado aí, meu, também? Deixa eu ver. Vamos lá, meu. Vamos. Stephanie, sim. Tá, mas o que que é o sim, Stephanie? Deixa eu ver, meu. Tá, deixa eu ver aqui o que que eu errei, então. Acho que eu dei uma errada aqui ao longo do caminho também. Vocês não falam, meu. Daí eu que tenho que fazer por conta. Deixa eu ver. O x do vértice é menos b dividido por 2a. Então é menos 2. Vai dar 2 dividido por 2, que é 1. Y do vértice. Cristiane, Reginaldo, não deixa mais o Felipe participar da tua aula. Tá, aí vamos ver. O y do vértice é 1 ao quadrado, que eu coloquei aqui, ó. 1 no lugar do x. Depois, menos 2 vezes o 1, vezes o menos 3. Aqui vai dar mais 6. 1 mais 6 deu 7 também. Meu, o que deu de errado aí, meu? Tô cansado já, meu. Fico meio bravo que vocês não participam também, daí eu começo a errar as questões, meu. E aí, o que que deu? Porque quando eu for traçar essa parábola, ela não pode ter o vértice lá para cima, meu. O vértice tem que estar para baixo para eu poder fazer esse trem aí. E aí, meu, vocês estão só rindo entre vocês aí. Não falam nada, meu. Não falam comigo, ficam só conversando entre vocês, meu. E aí, alguém viu onde eu errei, meu? Tô com preguiça já de pensar a respeito.
Tá, mas se vocês não responderam, eu vou encerrar a aula aí, daí semana que vem a gente encerra a questão, para não passar aí muito tempo. Até eu identificar meu erro aí vai demorar e vocês não participam muito também. Tá, mas a ideia é essa, depois eu retomo aí os 3 passos com vocês. Não é vezes o menos 3. Ah, boa, boa, verdade, verdade, ó. Tá, boa, Reginaldo, obrigado, tá participando. Ô meu, cara, eu tenho que fazer o sinal direito, né? Isso aqui é menos 3, não é vezes 3, só que parece um vezes. Então aqui é menos, meu, por isso que vai dar errado. Olha só, valeu, Reginaldo. Então aqui tu tem 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Então aqui deu assim, ó. 1 menos 2 e aí deu menos 3. Agora sim vai dar certo. Boa. 1 menos 2 deu menos 1. Menos 1 com menos 3 deu menos 4. Tá, agora vai dar certo. E aqui então a coordenada y vai ser menos 4. Então agora esquece o vértice lá 7. Ele vai ter coordenada x1 e vai ligar lá embaixo, agora sim, com o menos 4. Ligando, tu vai ter este ponto aqui. Aí olha como a tua parábola fica bonita, até que o meu desenho ficou bom. Tu vai pegar e traçar a parábola para cá e traçar a parábola para cá. Aí tu tem todos os teus pontos importantes, as raízes, o vértice e a interseção. E de quebra, além de tu ter todos os pontos importantes, o teu gráfico ficar bom ainda. Tu te puxar no desenho, né, meu? Claro. Se ligaram, pessoal? Tá, vou encerrar, meu, senão vou ficar muito tempo aí. Tá bugando o chat pra ti, Sor, tá? Pois é, meu, aqui não apareceu nada, meu. Não apareceu nada, tá só o Reginaldo falando. Não tô vendo o erro também. Tá, boa, o Reginaldo viu, eu que tinha me passado no menos ali. Tá, pessoal, vou encerrar ali, meu, que eu tô entrando na aula da Prof. Renata já, eu acho, né? Que é isso que você tem de aula agora. Tá, tchau pra vocês. Semana que vem, então, eu retomo aí, faço esse exemplo 2 e a gente segue. Temos mais algumas coisas pra falar de parábola, tranquilo? Meu, vê se volta em semana que vem mais participativo, meu. Até me abalo emocional aí. Tinha só algumas 3, 4 pessoas participando.